Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita dentro de nós, nosso amigo fiel e verdadeiro, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante em nossas vidas. E não esqueçam, queridos irmãos e amigos, tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, de Jesus, o Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo. Portanto, não temamos, confiemos piamente em Deus. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. Permitam-me repetir novamente. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Meus queridos irmãos e amigos, qual é o primeiro mês do calendário judaico? Nisan ou Abib. Portanto, no primeiro mês, Nisan ou Abib, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, quer dizer, no dia seguinte, no dia 15, primeiro dia da festa dos pães asmos. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, durava 7 dias. Dia 15 de Nisan e dia 21 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães asmos, e o último dia da festa dos pães asmos, dia 21 de Nisan, era feriado, santa convocação, sábado cerimonial, como queiram chamar. Os meus queridos irmãos e amigos podem ler ainda em Êxodo capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 19. Os tradutores, falando a respeito da Páscoa e da Santa Ceia, cometeram um erro realmente grosseiro no Evangelho segundo Mateus capítulo 26, versículo 17, no Evangelho segundo Marcos capítulo 14, versículo 12, e no Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículo 7. Os tradutores, infelizmente, cometeram um erro grosseiro. E os meus queridos irmãos e amigos vão constatar a veracidade do que estou lhes falando. Por gentileza,
Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 17. Diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Deu para os irmãos identificar o erro? Olha aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos. Qual era o primeiro dia da festa dos pães asmos? Acabei de ler lá em Levíticos. Dia 15 de Nisan era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Era feriado nacional, santa convocação. E aqui diz que os discípulos procuraram Jesus e perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Outro erro. Dia 15 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus já estava no túmulo. Ele morreu no dia 14 de Nisan, às 3 horas da tarde. Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 12. Diz a mesma coisa. Presta atenção. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Mesma coisa. Primeiro dia da festa dos pães asmos. Quando? Dia 15 de Nisan. Era feriado nacional. Santa convocação. Sábado cerimonial, como queira chamar. A Páscoa já estava sendo comemorada. E Jesus já estava no túmulo. Porque, como já disse, morreu no dia 14 de Nisan, à tarde. O primeiro dia da festa dos pães asmos era dia 15 de Nisan. Por gentileza, queridos irmãos amigos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Versículo 7. Diz o seguinte: chegou, porém, o dia dos asmos, dia 15 de Nisan, em que importava sacrificar a Páscoa. Quer dizer, chegou então a Páscoa, primeiro dia da festa dos pães asmos, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Olha a incoerência. Aqui está dizendo que em plena Páscoa chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Aqui está dizendo que na Páscoa, em plena Páscoa, Jesus chamou Pedro e João e disse-lhes: ide e preparai a Páscoa para que a comamos. Está errado. E repito, o primeiro dia da festa dos pães asmos era 15 de Nisan, feriado nacional. E Jesus já estava no túmulo. Ele morreu no dia 14 de Nisan, no crepúsculo, 3 horas da tarde. E foi enterrado no crepúsculo da tarde. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Agora, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. João diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes da festa da Páscoa, João conserta tudo. Este versículo aqui, no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1, está correto. João conserta o erro de Mateus, o erro que os tradutores cometeram em Mateus, Marcos e Lucas. Meus queridos irmãos e amigos, não esqueçam que um dia, segundo o calendário judaico ou bíblico, é de um pôr do sol até o outro pôr do sol. É de um pôr do sol até um outro pôr do sol. A noite vem primeiro que o dia. É como está lá em Gênesis. E foi a tarde que corresponde à noite. E amanhã, o primeiro dia. E foi a tarde que corresponde à noite. E amanhã, o segundo dia. Não esqueçam isso. O calendário que estava em vigor na época de Jesus e dos apóstolos era o calendário juliano, que foi implantado pelo líder romano Júlio César no ano 46 antes de Cristo. Mas os judeus não seguiam o calendário juliano. O calendário atual é o calendário gregoriano. Por quê? Porque o Papa Gregório XIII, no dia 24 de fevereiro de 1582, pela bula Inter Gravissimus, substituiu o calendário juliano, fez algumas mudanças no calendário juliano. Então o calendário passou a se chamar gregoriano. Mas não esqueçam que, segundo a Bíblia, ou segundo o calendário judaico, um dia de um pôr do sol, outro pôr do sol. Portanto, Jesus o Cristo realizou a Santa Ceia na noite de 14 de Nisan, quarta-feira. Terminada a ceia, cantaram um hino e foram para o Horto das Oliveiras, diz a palavra de Deus. Lá no Horto das Oliveiras, à noite, 14 de Nisan, quarta-feira, foi preso e levado para Jerusalém. Os discípulos fugiram de medo e foram seguindo os guardas de longe. E nessa mesma noite, Pedro negou a Jesus. Logo que amanheceu, agora já estamos na manhã de 14 de Nisan, quarta-feira. Logo que amanheceu, levaram Jesus para o Sinédrio. Quem o recebeu? Anás, sogro de Caifás. Do Sinédrio foi levado para o Pretório, residência oficial do governo romano. Diz João 18, 28, procurem João 18, 28, que Jesus chegou bem cedo lá no Pretório. E os judeus não quiseram entrar lá no Pretório para não se contaminarem, porque logo mais comeriam a Páscoa. Do Pretório, Jesus foi levado para o Gólgota, e chegou ao Gólgota às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, hora nona, morreu. Logo que Jesus, o Cristo, morreu, José de Arimateia, rico comerciante ali da região, dono de frotas de navios, procurou correndo Pilatos. Ele lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Ele retornou para o Gólgota, tirou o corpo de Jesus na cruz, envolveu-o num lençol de linho fino com mirras e aloés. Mas já era tarde. O dia estava quase se findando. É mesmo? É. Vamos ver. Mateus capítulo 27. Abram suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27.
versículo 57. 57. E vinda já a tarde, olha aqui, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Versículo 58. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo jornal, e o pôs, versículo 60, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Jesus morreu no dia 14 de Nisan, à tardezinha. Aliás, Jesus foi enterrado. Jesus morreu às 3 horas da tarde, foi enterrado 14 de Nisan, quarta-feira, à tardezinha. Ele passou a noite e o dia de 15 de Nisan no sepulcro. Ele passou a noite e o dia de 15 de Nisan, quinta-feira, no sepulcro. Esse dia era sábado cerimonial, feriado, santa convocação. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Jesus passou o primeiro e o segundo, passou a noite e o dia de 16 de Nisan, sexta-feira. Jesus passou a noite e o dia de 17 de Nisan, sábado, ressuscitando, sábado à tardezinha, no crepúsculo da tarde, quando as mulheres foram até o sepulcro, terminou o sábado semanal, elas foram até o sepulcro, né? Estava já na noite do domingo, 18 de Nisan, e Jesus não estava mais. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Uma curiosidade muito importante. Após o sepultamento e ressurreição de Jesus, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, inventaram aquela mentira de que o corpo de Jesus foi roubado. E caiu nas costas de quem? Caiu nas costas de José de Arimateia. Por quê? Porque foi ele que procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser enterrado em um túmulo que pertencia a ele. Por causa disso, meus queridos irmãos e amigos, José de Arimateia foi preso, abandonado por seus familiares e amigos, e os seus bens foram divididos entre os seus familiares e o sinédrio. Ele era muito rico, dono de frotas e navios. José de Arimateia ficou 13 anos preso. Depois de 13 anos, o governador Tibério Alexandre, da Judéia, sabendo de seu histórico e sua fama de grande comerciante, revisa seu processo e liberta-o, tornando José de Arimateia o seu sócio. Então, Tibério Alexandre patrocina seu retorno aos negócios de exportação. E aos poucos, José de Arimateia foi recuperando o que perdeu. E ele começou também a investir no evangelismo, a ajudar a pregar a palavra de Deus. José de Arimateia ficou 13 anos preso, porque ele ajudou Jesus. Os irmãos podem ter certeza que ele não se arrependeu disso. Uma curiosidade. Meus queridos irmãos e amigos, espero que esse estudo tenha sido proveitoso. Nós
temos que estar sempre ao lado da verdade. A verdade vem em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo. Fique com Deus. Um grande abraço.